E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre o Revendal, inteligência artificial nos games relacionados ao Revendal. E normalmente só posto 3 vídeos por dia, né? Mas hoje eu quis postar 4 porque eu não queria deixar pra amanhã essa parte que é mais importante dessa série. É, que é as coisas que eu falei nos outros 2 vídeos. Porque o primeiro vídeo foi simples, todo mundo deve ter entendido, mas o segundo e terceiro vídeo, pra quem é novo nessa área, talvez não tenha entendido tão bem, porque é um assunto novo. Eu lembro que quando eu comecei a estudar esse assunto, era difícil pra mim pra caramba, tipo, demorou ano, assim, um ano talvez pra eu começar a entender essas coisas. Então, é normal isso, tá? Então, quem quiser pular o segundo e terceiro vídeo, não precisa ver. O primeiro, talvez, seria bom, né? Mas o segundo e terceiro talvez não precise pra todo mundo. Mas lembrando que o objetivo nosso aqui nesses vídeos é criar um sistema de inteligência artificial que equilibre a economia de um jogo. Pode ser o Rivendell ou outros jogos. Eu só estou usando o exemplo do Rivendell porque no site deles eles falam sobre isso. E aqui eu vou falar sobre o que é um processo Markovian, né? Um processo de Markov, uma propriedade de Markov, que é uma coisa relacionada à matemática e probabilidade, que vai falar que é um processo estocástico. Aí você pode falar, o que é um processo estocástico? Ou muitas vezes dito como sem memória, né? Tipo, de amnésia, né? É um processo que ele não é definido pelas ações passadas. Então, na parte em verde, em termos simples, é um processo que pode prever ações, né, futuras relacionadas somente no estado atual. Então, nesse caso, imagina o estado da economia do Revendell e você tentar. Vamos supor que a economia do Revendell é Markovian. Então, pode ser definida por processos markovianos. Então, vamos supor que. Eu nem sei se essa palavra existe, tá? Eu tô traduzindo do inglês. Da forma que eu conheço. Então, imagina que a economia tá assim. Então, se for uma propriedade de Markov, então a gente pode saber a economia futura baseada na atual. Não preciso saber dos anos anteriores. Sabendo o atual, eu já consigo fazer alguma coisa. Então, sabendo da economia do jogo nesse mês, nesse ano, eu consigo saber qual que vai ser no ano que vem. Talvez. Talvez não dessa forma tão longo prazo, né? Mas a curto prazo talvez iria funcionar. Então, tais predições na parte azul, né, são tão boas que poderiam fazer alguém conceber todo o processo da história, né? Então, saber as condições passadas. Então, é basicamente a parte atual, né? Pode definir a passada e a futura, né? Então, eu queria definir isso aqui é uma parte importante. Eu já vou trazer ela mais pra frente. Então, guarda aí. Talvez a economia não deveria ser definida dessa forma, como uma propriedade de Markov, mas se for definida, eu não sei como vai funcionar a economia do jogo na prática. A gente vai ver quando o jogo lançar. Enfim, a gente não pode dizer se vai ser dessa forma ou não. Uma coisa importante ali, no final, né, em outras palavras, condicional a propriedade de Markov, né, ao presente estado do sistema e os seus futuros e passados são independentes, né? Então, uma propriedade de Markov ela tem passado e futuros independentes e por isso que o sistema atual poderia ser importante para você fazer a probabilidade relacionada a ele, né? Agora vamos para a parte mais light. Eu creio que até agora as coisas foram bem complexas. Vamos para a parte light. Vamos supor que a gente tem um sistema econômico de um game. Vamos supor que é o Rivendell. Então você tem na parte ali com esse verde meio limão a capital do jogo. Que falaram que vai ter uma capital e vai ter também um sistema político, né? Então vamos supor que esses políticos no jogo vão meio que dominar a parte financeira do jogo de alguma forma. Porque eles vão ter poder, muitos players vão conhecer eles, enfim. Eles provavelmente vão ter dinheiro no jogo ou território, enfim. Então eles têm poder. E dentro desse círculo branco, você tem a esfera de poder dentro do jogo. Onde estão a parte da laica, né, da parte mais forte. Nos pontos fora dessa bolha, você tem players ricos, que farmaram muito, mesmo sozinho ou com guild. Players medianos, que eles jogam frequentemente, mas nem tanto. E os players, sabe, que estão da mesma cor que o verde ali,
são os players randômicos aí que jogam de vez em quando, mas não tem tanta grana ou casas ou territórios. Enfim, basicamente um sistema centralizado assim que funciona. Você tem um sistema centralizado e os outros sistemas ao longo do sistema centralizado, eles são meio que reféns desse sistema. Não que isso seja uma coisa ruim. O sistema do Brasil, o sistema capitalista, em geral, ele é um sistema centralizado. O poder, o dinheiro, está na mão do sistema público e privado. Então, ele, de certa forma, é centralizado no governo e centralizado na parte privada, né? Só que a parte privada poderia estar fora da bolha do governo, mas mesmo assim, a parte privada e a parte pública poderiam estar inseridas dentro dessa bolha. E as pessoas comuns como eu e você somos os pontos aí fora aí que tem que viver de acordo com esse sistema, né? E vamos supor que esses quadradinhos aí, esses retângulos, eles mostram de uma forma visual apenas, isso daqui é só para explicar de forma visual, as interações de players de compra e venda, né, frequentes. Então a gente pode ter esses players na parte da esquerda, essas três bolinhas aí, que são players ou guilds, né? Porque essas bolinhas, gente, não são players, um player, são grupos de players, tá? Que moram ou passam em um território específico no jogo. Embora tenha muita teoria aqui envolvida. Então vamos supor que essas três bolinhas na esquerda poderiam ser grupos de jogadores que têm interação de compra e venda, crafting, que vai ter no jogo, constante, né? De fazer itens e tal, ervas, enfim. Na parte do meio você vai ter alguns que são bem relacionados com aquela bolha, relacionada à capital e ao governo, centralizado, que eles vão ter mais dinheiro e logo vão conseguir ter mais frequência na compra, na interação com esse tipo de transação. E outras partes, né? No geral, basicamente de uma forma visual, explicando como a relação do sistema econômico pode ocorrer. Mas no fim, gente, você vai ter lá provavelmente uma aba de compra e venda, e basicamente é isso. Mas eu estou tentando mostrar isso de uma forma visual. Então vamos supor, aqui é o mapa do game, tá? Está disponível no site. Vamos supor que a capital é nessa ilha central ali, que é um lugar bom para uma capital, né? A ilha central do game, que fica mais perto de todos os outros continentes. Para viagem de barco, né? Então a melhor área para fazer uma capital, né? Porque você pode sair de qualquer lugar do mapa e já entrar na ilha rapidão, em vez de ter que andar pelo terreno e tal. Enfim, vamos supor que a capital é ali e você tem meio que representantes políticos separados próximo à capital, né? Você tem outras guilds ou pessoas em territórios diferentes, mas enfim, você provavelmente vai conseguir ter um sistema no jogo global de trading, mas no geral você vai ter grupos específicos que estão tentando fazer dinheiro, tanto fazendo hunt, fazendo crafting, fazendo item, né, vendendo. Enfim, eu não sei como vai ser o sistema de venda, se vai ser global ou se vai ser uma coisa mais física de você ir até o player. Enfim, como era no Tibia antes, né? Acho que agora não é tão assim. Enfim. E vamos supor que você vai ter essa coisa de suprimento e demanda, né? Então isso aqui é uma parte bem importante da parte de economia básica, né? De macroeconomia, em que a parte do P ali, na parte Y desse gráfico é o preço, e a parte Q, na parte X desse gráfico, na parte em pé, né, é o preço, e na parte deitada é a quantidade. Então, preço em relação à quantidade de produtos, né? No ano, normalmente, é definido isso no país. Você vai ter ali a curva de suprimento, que é a curva em azul. Então, crescendo aí a quantidade, nesse caso, né, com relação ao preço, né? Então, crescendo a quantidade em relação de quantidade de preço, né? Não, de suprimento e preço, na verdade. Relação de suprimento e preço e a relação de demanda, né? Na linha vermelha, né? Então, no geral, a questão desse game, do sistema econômico, é que os players vão suprir o game, a parte de itens. Pelo que eu entendi, eu não sei se... Talvez você pode pegar item quest e tal, mas a parte de crafting vai ser muito importante. Essa questão do game, você tem um sistema econômico que é gerado pelos players. Então você vai ter essa questão de suprimento e demanda, que a gente vai explicar mais pra frente. E isso vai fazer direta relação
com o nosso algoritmo, porque ele vai ter que aprender a regular esse sistema usando outras variáveis ao longo do tempo. Então fique com isso, já já a gente vai explicar. Então a gente vai ter os itens, né? Que aqui eu estou usando só do Tibia, só como representação, porque não tem imagem de itens ainda lá. Então aqui é só uma representação visual. Então basicamente isso. Então você vai ter os itens, esses vão ser o suprimento, né? Vai ter uma demanda para compra desses itens. E vamos supor que você vai ter número de itens à venda ao longo do tempo em 5 meses. Então, nesse gráfico aqui, cada bolinha vermelha é um mês. Então, vamos supor que o jogo lança, né? No início do jogo, todo mundo não vai ter nenhum item, né? Pra vender, porque o jogo acabou de começar, tá na beta. Ou tá no início do jogo, acabou de lançar. Mas você vai ter poucos itens. Itens mais difíceis, vai ser mais difícil de ser encontrado e tal. Então, aqui são nomes fictícios, tá? Que eu criei da minha mente aí, aleatória. Então, basicamente aqui é o crescimento relacionado à venda de itens, teórica, né? Ao longo de 5 meses no jogo, teórica. De shields, na verdade, de escudos. Eu nem sei se vai ter escudo no game, mas provavelmente vai ter. Ao longo de 5 meses. Então vão ter itens que vão ser diferentes. A crescente ao longo dos meses, né? Então, é basicamente isso. Então, ao longo dos meses vai ter essa questão de venda de itens. No eixo Y, aí, no eixo em pé, você vai ter a venda total, né? Então, ali 50 itens, 100 itens, até quase 150 ao longo do tempo. Então, cada um vai aumentando de acordo com a necessidade, né? Então, é basicamente isso. E aqui o que é inflação, né? Vamos só explicar o que é inflação. Será que tem como ter inflação no jogo? Não sei. Não sei como esse jogo vai funcionar a economia. É só uma teoria. Mas vamos supor que nesse jogo tem inflação. O que é inflação? Inflação, na parte em vermelho, é o crescimento do preço, né? O preço aumenta na economia ao longo do tempo. Então você vai ter, por exemplo, o preço do arroz aumentou pra caramba. O preço está inflacionado do arroz. Então vai ter um aumento no preço. Na parte em verde ele explica isso de uma forma melhor. Quando o preço geral das coisas aumentam, cada moeda aí relacionada a produtos, né, e serviços, consequentemente a inflação reflete a redução do poder de compra, demanda. Então quando o preço aumenta, a demanda abaixa, né? Porque se, sei lá, o arroz não, vamos pegar, sei lá, restaurantes. Vamos supor que o preço dos fornecedores de restaurantes aumentou muito. E aí eles tiveram que aumentar o preço muito de certos restaurantes. Vamos supor que restaurantes focados em pescaria, por exemplo, em frutos do mar. Vamos supor que frutos do mar aumentou pra caramba. E agora aumentou o preço, no caso, por causa dos fornecedores. De repente, sei lá, aconteceu problemas na parte de fornecimento na matéria-prima que fez aumentar o preço. Tipo, a empresa teve que aumentar o preço, não tinha outro jeito. Aumentou o preço, as empresas, né, no caso. É uma coisa mais global, geral, né? E aí aumenta o preço, e aí as pessoas vão falar, pô, mano, esse restaurante tá muito caro. Prefiro ir no McDonald's. E aí, os caras não vão comer frutos do mar. Por quê? Porque tá caro o negócio. Então, basicamente, você vai ter vai abaixar a demanda. Agora, vamos supor que você vai ter os frutos do mar vão ficar mais baratos. Vamos supor que teve uma pesca maravilhosa nesse ano. Tá tendo muito peixe, muito marisco, enfim. E os fornecedores eles vão acabar, por exemplo, vamos supor que eles acabam abaixando o custo do produto, né? E aí eles. Vamos supor que isso normalmente não acontece. Outras variáveis fazem isso acontecer. Mas vamos supor que o preço abaixa do fornecedor de restaurantes de pesca relacionados a produtos do mar. E aí o preço abaixa. E aí os caras vão ver, nossa, esse restaurante tá barato, né? E aí eles vão começar a ir. E a demanda vai aumentar. Então a demanda é muito relacionada ao preço. E o preço também influencia a demanda. Então, e uma coisa que a inflação vai ocorrer, né?
é a perda do real valor de uma moeda, né? E dentro de uma economia. Então a inflação é uma coisa ruim em si. Mas numa economia, num país, por exemplo, é muito mais complexo, tá? Do que num jogo. Então nem vou falar desse assunto em detalhes porque não tem porquê, né? Tem muitas variáveis aí relacionadas ao mercado financeiro num país que é totalmente diferente de um jogo e não tem por que replicar essas coisas. Mas a questão dessa coisa de suprimento e demanda vai ter no jogo e o preço ficar inflacionado é possível porque os jogadores controlam a economia. Então, se os jogadores fazerem merda, se tem alguém monopolizando craft, enfim, você vai ter esses problemas. Outra coisa também é a deflação, que vai ser o contrário, né? Que você vai ter é o oposto de inflação, que você vai ter o preço vai abaixar, né, no caso, que é o exemplo que eu expliquei antes. Então, no caso a inflação vai abaixar, né? Por isso deflação. Enfim, que também é medido no geral, assim, num país normalmente. Então, a inflação é um aumento, né, de preço, que vai consequentemente reduzir a demanda ou fazer as pessoas se ferrarem pagando um bagulho caro, e a deflação seria o oposto disso. Isso poderia acontecer no game? Não sei. Vai acontecer no Revendol? Não sei. Teria outras coisas que poderia ser ruim pro Revendol na parte de economia? Não sei. Mas a questão é que a gente vai tentar fazer experimentos práticos, né? Usando TensorFlow, uma linguagem de inteligência artificial bem conhecida em Python. É uma lib, na verdade, uma library. Então a gente vai tentar fazer, entre aspas, tá? Essa aqui é só uma teoria, nem é uma sugestão, é só como poderia ser feito. Tipo, uma opinião, porque eu nunca vi isso, né? De usar um sistema de inteligência artificial para a economia de um jogo. E eu achei muito legal. Então eu queria falar como isso daí poderia ser feito em outros jogos e também no Revendol, sei lá. Enfim, era isso. Espero que o vídeo tenha sido útil. Até o próximo.